Vamos usar um exemplo de parcela subdividida utilizando o programa Sysvar. Primeiramente, utilizaremos o programa LibreOffice, né, planilha, para distinguirmos quais são a ordem, né, que nós vamos utilizar para parcela, subparcela e as variáveis. Então, numa primeira coluna, né, desse programa, nós colocamos o que é a parcela, né? Parcelas são os ambientes, né? Pleno sol, sombrito. E as subparcelas são os substratos, né? Os quatro substratos. Então, faz esse conjugamento. Primeira coluna, ambiente, que é a parcela. Segunda coluna, substrato, que é a subparcela. E depois coloca-se repetição, a quantidade de repetição que tiver. E nesse conjugamento entre a parcela, a subparcela e a repetição, você vai preenchendo de acordo com a sua variável, né? Pronto. É importante aqui que antes de você utilizar a planilha no programa no Sysvar, você edita essa planilha para que todos os itens estejam configurados como numeral, como número. Então seleciona tudo e formata como número. Aqui na parte superior, nesse botão. Você pode também alterar o número de casas decimais, né? Que você quer utilizar. Aqui na parte superior também você faz isso. Bota mais ou menos. Salva essa planilha. Aqui já estava salvo, mas eu vou tentar salvar de novo. Então você coloca no formato de base, que é o formato que o Sysvar lê, né? DBF. Ok, aqui já existia, mas eu vou pedir para salvar de novo. Utilizar o formato DBase e o ODF, DBase. Aqui deu esse erro, mas foi porque eu já tinha salvo, né? Dá um bugzinho, mas vai dar certo no final. Então abre o programa Sysvar, Análise, Anava. Abriu o arquivo que você salvou. Esse arquivo tem que estar fechado, senão dá problema. Você fecha e depois abre aqui. Vem aqui e abre. Então aqui tem as 4 colunas lá que nós inserimos. A primeira coluna é da parcela, nós identificamos que é parcela e adicionamos. Depois o erro vai ser composto de, você coloca o botão erro igual, repetição depois, abre parênteses, e você coloca a parcela é o ambiente, fecha parênteses. Pronto, isso vai compor o primeiro erro. Adiciona. Depois você vai identificar o que é a subparcela, que é o substrato. Depois você faz a interação entre a parcela e a subparcela, ambiente e substrato. Pronto. Pode finalizar o quadro de análise. Então você vai pedir os testes agora. O primeiro teste para a parcela, eu pedi teste de Tuque. Para a subparcela, teste de Tuque também. E para a interação entre eles dois, o programa entende que é uma variância complexa, porque no caso da quando você vai pedir parcela dentro de subparcela, é algo grande dentro de algo pequeno para se desdobrar. Então é uma variância complexa. Então você diz que sim. No caso, para parcela dentro de subparcela, você quer uma variância complexa. Yes. Sim. Então aqui você identifica nesse quadro o que é K e o que é B. O K vai ser o número de subparcelas que você tem. Então são 4 substratos, então o K vai ser igual a 4. E o B é igual a K menos 1. Então 4 menos 1, 3. QMEA e QMEB é só o nível de ordem. O que vai aparecer primeiro e depois. Então o QMA vai aparecer primeiro, boto 1, e o QMA vai aparecer depois, né, na nava. Então eu identifico como 2. Ok. Isso foi para a parcela, né, dentro da subparcela. O teste de Tuque. Então ok. Então você vai de novo na interação. Agora você quer quer pedir a interação dentro de desdobramento de subparcela dentro de parcela. Como é algo pequeno dentro de algo grande, então é tranquilo. Então não precisa de variância complexa. É só marcar o teste que você quer e a subparcela. Pronto. Ok. Aqui vai pedir as variáveis escolhidas. Aqui só tem uma, que é uma seca. Poderia ser mais, você ia colocando, mas aqui só tem uma.
Aqui você diz que não quer transformação, isso aí é geralmente para dados em porcentagem, aqui não tem. Então ele vai gerar um arquivo que vai identificar, vai mostrar suas análises, os desdobramentos e os testes, né? Ambiente não deu significativo, né? Nem a 5% nem a 1%, então não teve diferença entre os ambientes. Para substrato teve diferença a 1% e a 5%, e a interação entre eles também deu diferença, a 5% e a 1%. Pelo teste F. Aqui também na análise principal, descrevendo o CV1, coeficiente de variação 1 e o coeficiente de variação 2, média geral também. Depois identifica, nós podemos identificar aqui que entre os ambientes não teve diferença, né, como já mostrou no quadro de ANAVA, né, então eles foram iguais, tá, A1 e A1. E para os substratos teve diferença, né? Sendo o substrato SA1, 121 e SA, aqui como deu diferença, né? Deu diferença entre os ambientes, deu diferença também. Então, vamos para o desdobramento dentro dos ambientes, na interação, da interação, né? Então, aqui podemos ver que para o ambiente, todos os substratos, eles deram, quer dizer, com exceção do substrato 4, que é substrato solo, que não deu diferença entre os tratamentos, os outros todos deram diferença, né? A 1 e a 5%. Para solo não deu. É o 4. Desdobrando aqui SA11, substrato 1, dentro dos ambientes, ele, quando foi utilizado no sombrita 50%, então ele teve uma média superior. Substrato 2, SAE 121, quando ele foi utilizado no sombrita 50%, então ele teve uma média superior, né? Se diferenciou e foi superior. Sombrite a 50%. O 3, que é solo e areia, né? SA, não, é solo e esterco, SE21. Quando foi utilizado em pleno sol, então ele foi superior, né? Foi diferente e ele foi superior, no caso o pleno sol, né? Quando foi utilizado em pleno sol. Já o 4, que é só solo, tanto fez utilizar no sombrite como no pleno sol, que ele não mostrou diferença, como nós vimos aqui, né, na nave anteriormente, né? Então, tanto faz utilizar em pleno sol como sombrite, né? Esse substrato solo. Tanto faz utilizar em pleno sol como em sombrite. Aqui mostramos o desdobramento dos ambientes dentro dos substratos, né? Foram significativos, né? No caso para o ambiente 1 e para o ambiente 2. Ambiente 1, pleno sol. Nós podemos dizer o que aqui? Que o substrato SAE 121 ele foi inferior a SA11 e a SE21. Só podemos afirmar isso, ele foi diferente desses dois. E o substrato solo ele foi igual a todo mundo, né? Já que ele tem as letras que os outros têm, foi diferente, foi igual a todo mundo, a todos os outros. No ambiente 2, que é sombrite, 50%, vou baixar aqui, peraí. No ambiente 2, sombrite, podemos observar que o substrato SA11 ele se diferenciou de todos os outros e foi superior, né, a todos esses outros, né, médias superiores e diferentes.
Podemos afirmar também que o solo ele é diferente de SE21, né? Já que suas letras, suas médias aqui, identificadas pelas letras, as letras foram diferentes. E também podemos ver que SAE121 ele é igual a SE21 e ele é igual a solo, já que ele tem as letras iguais a esses outros dois substratos. Ok, é só isso. Obrigado.